Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nessa videoaula vamos tratar mais uma vez do NX-CAD, mais especificamente no módulo de Shape Studio, onde eu vou estar mostrando dois comandos de edições de superfície. Tá? São dois comandos bem interessantes, mas acredito que pouco utilizado. Acredito eu, né? Até porque eles são totalmente orgânicos, a gente muda de forma orgânica, arrastando poles ou arrastando o pontinho da superfície. Tá? Eu estou falando do Xform e do iForm. Então nós vamos estudar esses dois comandos hoje e possivelmente eu venha criar algum exemplo aí onde a gente possa trabalhar com um deles ou com ambos. Tá? Vamos conhecer as diferenças entre um e outro. Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo com o meu template. E para a gente começar, eu vou criar um exemplo aqui. Eu não trouxe o exemplo pronto, tá? Até porque eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas ainda com dúvidas de como iniciar o desenho, como começar a criar as curvas. Isso é, obviamente, dependendo de cada produto. Você vai trabalhar com Sketch ou vai trabalhar no ambiente livre. Nesse caso, como eu vou trabalhar de forma livre, então eu não vou utilizar Sketch, tá? Eu vou colocar aqui na vista de topo, lembrando que o que determina para a gente trabalhar de forma livre aqui, pessoal, o que determina qual o plano que eu estou desenhando, não é essa seleção aqui da câmera de visualização, tá? O que determina é a nossa tríade, são os vetores aqui, x, y e z. Então, por exemplo, se eu desenhasse qualquer coisa agora, ele vai ser feito em x e y, não importa se eu colocar ele nessa posição, ele vai ser desenhado em x e y, tá? Porque ele sempre vai desenhar no plano x, y. Então, se eu quero desenhar, por exemplo, uma vista frontal, que seria, nesse momento, z e x, eu teria que inverter a nossa WCS aqui, fazendo com que o z fique na direção de y, só que nesse caso, y negativo. A gente já vai ver direitinho isso aí, tá? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui na vista de topo, porque é a WCS padrão que está aqui. E eu vou desenhar com uma SP-Line, Studio SP-Line aqui. Eu vou desenhar... claro, a Studio SP-Line também, né? Lembrando, ela nos permite selecionar o plano na hora em que começa a desenhar. Eu posso determinar aqui o Drawing Plane, o plano de desenho. Tá? Vamos lá, então. Vou voltar aqui para a vista de topo e vou desenhar uma SP-Line com qualquer forma, tá, pessoal? É só para a gente ter aqui a criação de um modelo onde nós vamos ter superfícies, tá? Grau 3, porque eu tenho 4 pontos, tá? Então, para manter ela num grau correto. Vou dar um OK. E eu vou copiar essa SP-Line aqui para o lado, tá? Não tô me preocupando com nada de parametrização para criar essa SP-Line, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui no menu. Eu tenho atalhos, mas eu vou utilizar o menu aqui para que vocês também consigam acompanhar. Move Object, ele vai me permitir aqui, então, fazer uma cópia. Eu vou copiar esse objeto. Vou colocar aqui 30. Não, 30 não. Vamos colocar ele 70. Pronto. Vamos também... Vou copiar aqui. E eu vou... Essa SP-Line aqui... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um giro nela, só que agora eu vou mover, tá? Um giro de 180 graus para ela ficar invertida, tá? E agora percebam que eu tenho ela nesse endpoint aqui, né? Como eu quero as duas alinhadas, eu vou pegar aqui para ele mover, ó. Eu poderia simplesmente selecionar para ele mover o handle, mas eu não quero que é o handle, eu quero que fique assim mesmo, só que alinhado. Então, vou selecionar aqui, vou clicar lá na bolinha da minha tríade e vou dizer que ela vem para cá, ó, tá? Então, ele ficou no mesmo alinhamento e eu só venho na seta agora e digito aqui os menos... Acho que era 70, não era? Era menos 80, então. Lembrando, ele vai... eu tinha esquecido até de comentar isso aí. Eu já comentei quando mostrei esse comando, mas
Agora eu fui executar e não comentei com vocês. Quando a gente tem um valor aqui, é um dos poucos comandos no NX que ele vai incrementando. Esse comando ele é incremental, tá? O move object. Então tem 10 ali, ó. Se eu der um enter, ele vai colocar mais 10. E assim sucessivamente. Então, como eu coloquei valores diferentes, menos 70, depois menos 80, ele somou, tá? Então, beleza, é isso aqui que eu quero, ó. É esse posicionamento que eu quero. Agora percebam o seguinte, eu quero desenhar uma curva, só que nesse sentido aqui, ó. Tá? Ou seja, vai ser no plano ZX. Eu poderia fazer isso com a Studio Spline, ó, porque ele me permite selecionar o plano, certo? Ó, então agora se eu desenhar aqui, vou pegar aqui o end, ó, ok? Olha ali, ó, tá exatamente o que a gente precisa, certo? Porém, pessoal, eu quero fazer diferente, eu quero jogar essa WCS para lá e rotacionar ela. Então, olha só, eu vou pegar aqui o WCS Dynamic, ela já vem com o pontinho selecionado, eu vou lá naquele cantinho e eu vou rotacionar o Z na direção agora de Y, porém Y negativo, que é para ele ficar com o plano XY na posição que eu preciso desenhar. Ó. Ok? Prontinho, aí eu confirmo e agora basta entrar aqui na Studio Spline, não precisa selecionar plano nenhum, tá? Porque ela já está respeitando aquele plano XY lá, tá? Ou melhor, eu mantive a seleção aqui de View, então ele manteve a minha visualização, tá? Então, o interessante é que a gente mantenha ele sempre no plano de trabalho, tá? Então, deixa eu só desfazer aqui. Na View, ele desenha de acordo com a visualização, olha só. Olha aí, ó. Tá? Aquela inclinação que a gente fez, ele mantém também. Tá? Então, eu vou deixar selecionado o plano de Z. Pronto. Ó. Tá? Beleza. E vou fazer um ajustezinho aqui. Pronto, ok. E aqui embaixo eu vou botar uma reta. Vamos pegar aqui uma linha. Beleza. E agora eu vou criar uma superfície aqui utilizando o Throw Curve Mesh, tá? Então, vou selecionar essa aqui, primeira seção. Deixa eu botar mais aqui dentro para a gente visualizar. Aqui eu vou deixar tudo em G0. Pronto. Então, a primeira seção, vou adicionar uma segunda, que é essa aqui. Agora eu vou para as cross, né? As cross, na realidade, poderiam ser essas aqui e as guides nessas aqui. Mas beleza. Ele vai funcionar igual. Certo? Bom, agora sim, nós vamos então estudar realmente, deixa eu esconder essas spline, essas linhas aqui também, ou melhor, deixa visível, que aí a gente consegue ver a diferença, a gente consegue comparar. Agora a gente vai estudar aqui, pessoal, os dois comandos que eu mencionei para vocês no início da aula, que é o iForm e o Xform. Eu vou vir aqui na aba Home, e a gente tem aqui ó, no Edit, entre todos esses comandos a gente tem o Xform, e se nós clicarmos na setinha, vai aparecer aqui para a gente o iForm. Certo? Vamos começar então com o Xform. Aqui nessa caixa de diálogo, a gente tem diversas funções para esse comando, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui só as mais usuais, certo? Eu não vou me prender a detalhar isso aqui, porque são muitas coisas acaba que a gente acaba não utilizando tudo dele, tá? Eu, particularmente, já uso o NX há um bom tempo e eu não usei todos os recursos que tem aqui, certo? Bom, mas, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso selecionar aqui é a curva ou a superfície, é o que ele diz, ó, curve or surface. Então, aqui a gente faz a seleção de uma ou de outra. Isso nos dá a entender e nos mostra que o Xform ele não funciona somente com superfície, mas ele seleciona com curva também. Aliás, perdão, ele funciona com curva também, tá? Obviamente que se ele pede uma curva, ele seleciona a curva, certo? Então, ele funciona com as duas situações, com superfície e com curva. Eu utilizo ele com superfície, porque
para a curva, como são splines, eu edito diretamente a spline, tá? Então vamos lá. Eu vou selecionar a superfície e olha o que ele vai mostrar para a gente. Ó. Ele vai mostrar todas as isocurves que foram necessárias para construir essa superfície. E também vai nos dizer aí qual é o grau de curvatura dessa superfície e quantos patches, quantos pedaços ela possui. Então, a gente está vendo aqui ó, que nós temos na aba aqui, que inclusive a pronúncia é um pouquinho complicada, Parameterization, né, que é a parametrização da superfície, nós temos as informações de degree e patches. Tá? Então, aqui nós temos em U e V, que ele mostra para nós aqui a direção. Nessa tríade aqui, na verdade, duas setas, né, os dois vetores, ele mostra a direção de U e de V. Então, ele tem para a gente aqui a informação de U e de V também, que indicam o grau de curvatura da minha superfície. Depois eu tenho os patches em U e os patches em V, certo? Então, os patches são os remendos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, em U ele tem 14 patches, certo? Nessa direção ele tem 14 patches, ou 14 pedaços de superfície. E no V ele tem 4 pedaços. Foi dessa forma que ele conseguiu, né, com 4 remendos, né, de superfície numa direção e 14 remendos na outra, ele conseguiu construir essa superfície. Bom, mas isso aqui pode ser alterado? Pode, e a gente vai alterar. Tá? Inclusive, ele dá para a gente um diagnóstico de como está ficando a superfície. Abaixo, nós temos um método. Nesse método, nós temos Move, Rotate, Scale e Planarize. Esse Planarize aqui, pessoal, particularmente eu nunca utilizei ainda, tá? Então, mas ele, teoricamente, é para ele planificar os pontos, caso você tenha, por exemplo, um ponto aqui perdido, então esticado muito lá na frente, deformando a superfície, você pode planificar ele. Mas é muito incomum isso acontecer, porque quando você cria uma superfície, você cria ela utilizando curvas, e as curvas já estão na posição, né? Então, enfim, por isso eu acabei nunca utilizando esse recurso aqui. Mas Move, Rotate e Scale eu já utilizei aqui com uma certa frequência, principalmente o Move. Tá? Aí nós temos aqui alguns recursos de Advanced Method, né, perdão, e são algumas opções que a gente tem. Mais utilizada aqui, Proportional e o Insert Not. Tá? Lock Region, nunca utilizei ele também, pessoal, porque quando a gente vai fazer uma edição, a gente quer editar a superfície de forma geral. Tá? Boundary Constraints também, dificilmente você vai utilizar, é para manter a tangência em uma das direções. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra superfície nesse sentido aqui, eu poderia utilizar o max aqui para fazer a tangência, né, da minha superfície, o max e o mínimo, tá? Mas também é muito difícil de utilizar. Lembrando que esses comandos, o Xform e o iForm, eles funcionam também para sólidos, tá? Mas principalmente o Xform, o ideal de utilizar ele é com superfície livre. Ele funciona em sólido? Vai funcionar, mas ele tem muitas restrições. Tá? Algumas coisas não funcionam de acordo com como a gente espera, mas na realidade muitas vezes a gente também precisa analisar o que está fazendo. Né? Às vezes a gente quer fazer uma loucura num sólido que obviamente a gente tem que analisar com calma. E eu vou estar mostrando isso num exemplo para vocês. Tá? Bom, então, Move, Rotate, Scale são as opções que a gente tem. E percebam que em cada uma dessas opções nós temos variantes de como eu quero executar esse comando. Por exemplo, no Move, eu posso fazer através da WCS, aí eu vou escolher um plano ou então um vetor para fazer esse movimento. Eu posso escolher a View, que basicamente funciona exatamente como funciona para a SPLine, o Studio SPLine, que eu mostrei anteriormente ali para vocês. Um vetor, eu posso escolher um vetor, um plano, normal à superfície. Por exemplo, aqui eu não tenho um plano, não tenho um vetor que consiga fazer esse movimento nessa direção. Ó. Então, a gente utiliza a opção normal, que é normal a essa superfície aqui. E o Polygon aqui, que me permite deslocar o polígono, né, sobre a isocurve. Tá? Então, isso aqui a gente utiliza também, às vezes acontece de quando cria uma superfície. Nesse caso aqui ela ficou bem bonitinha. Ó. Então, o alinhamento dos polígonos aqui ó, ficou bem certinho, né? Todos eles bem alinhados em relação à sua isocurve. Mas pode acontecer de que um polígono, num determinado comando que você usar aí, um polígono pode ficar lá na frente, ó, fazer isso aqui, ó. Vamos puxar esse aqui também um pouco mais, esse aqui vir para trás. Percebam que a forma da superfície, nesse caso, ele não altera em nada, ó, porque o polígono ele só está em outra posição
porém em cima da isocurve. Mas qual é o problema que isso aqui pode trazer? Quando você for editar a sua superfície, digamos que você quisesse que